Olá, estamos de volta para mais uma análise de obra de leitura obrigatória. E hoje um livro de poesia, o livro Poemas Negros, do Jorge de Lima. E poesia, gente, requer um cuidado, uma atenção maior. Às vezes os alunos me perguntam assim, professor, como que eu estudo um livro de poesia? Eu tenho que saber os poemas? Eu tenho que decorar os poemas? Claro que não, né, gente? Quando se cobra a poesia, geralmente se coloca o texto, né, ou pelo menos um fragmento do texto na prova. Mas então o que eu tenho que estudar? Porque quando é prosa, eu sei, eu tenho que estudar o narrador, os personagens, o enredo. E na poesia? Pois bem, gente, deixa eu te falar uma coisa. Em primeiro lugar, poesia tem que ser estudada pela leitura insistente, persistente. Tem que se ler e reler várias vezes o mesmo poema. Até porque, gente, poesia é uma leitura rápida. Você lê um livro de poesia em meia hora, uma hora. Só que não adianta fazer esse tipo de leitura superficial. Eu costumo dizer o seguinte, você vai fazer o vestibular lá no final do ano, então pega o livro de poesia que está indicado como leitura obrigatória e deixa na sua cabeceira da cama. Você vai degustando esse livro ao longo do tempo. Leia um poema por semana, mas leia várias vezes esse poema. Pega aquele poema e fique lendo e relendo várias vezes. Você vai perceber que aos poucos você vai assimilando aquele texto que numa primeira leitura pode parecer assustador e tal, mas que aos poucos você vai assimilando o ritmo, você vai assimilando o sentido das palavras, a temática dominante, e que com isso você vai se preparando para responder a pergunta que eventualmente esteja na prova. O que nós vamos fazer aqui é te passar as informações básicas do livro, do autor, do estilo do poema, da linguagem, falar um pouco sobre os temas predominantes nessa obra, que servirão de base para a sua leitura. Essa aula não vai substituir a sua leitura, ela vai ser um complemento, uma ajuda para a sua leitura. Esse livro, Poemas Negros, do Jorge Lima, ele foi lançado em 1947. Como você sabe, 47 já seria o terceiro tempo modernista, que se inicia em 45. No entanto, eu vou te mostrar que o Jorge de Lima, na verdade, é um autor que se encaixa na chamada segunda geração do modernismo brasileiro. Aquela geração marcada principalmente pelo regionalismo e que acaba tendo um destaque muito maior na prosa, né? Principalmente com o Graciliano Ramos aí. E essa característica regionalista é uma marca muito forte na poesia do Jorge Lima e nesse livro Poemas Negros. Dá uma olhada na trajetória desse autor aí. Ele nasceu em 1893 em União dos Palmares, em Alagoas. Viveu a sua infância, né, um momento muito marcante da sua vida, num engenho do pai, convivendo com uma realidade tipicamente rural, uma realidade típica do interior do Nordeste que vai aparecer em várias obras desse período aí. Depois, em 1902, portanto com 9 anos de idade, ele se mudou para Maceió, esse já foi para um centro urbano aí. Iniciou seu curso de medicina em Salvador, em 1909. A sua estreia literária foi em 1914, portanto, ainda dentro do chamado pré-modernismo. E o livro de estreia dele chamava-se 14 Alexandrinos. Alexandrino é uma referência aos versos alexandrinos que marcam principalmente a produção parnasiana. E nesse primeiro livro, a marca do parnasianismo, né, da poesia formal, do soneto alexandrino, está muito presente ainda. Depois também exerceu a medicina, lá em Maceió, chegou a ingressar na política, foi deputado estadual entre 1918 e 22, e em 1930 mudou para o Rio de Janeiro, onde se estabeleceu, continuou exercendo a sua profissão de médico e sempre produzindo boa literatura. Até que faleceu no Rio de Janeiro em 1953. Em relação à sua produção literária,
O Jorge de Lima é basicamente um poeta, né? Ele produziu muita poesia e poesia de boa qualidade, mas ele também escreveu alguns romances, como você está vendo aqui. Inclusive, nesse livro, Poemas Negros, tem 2 poemas em prosa que, na verdade, são fragmentos retirados deste romance aqui, A Mulher Obscura. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Agora eu vou falar um pouco sobre o livro em questão, aquele que nós temos que analisar, que é o Poema Negro. Olha só, veja, o livro foi publicado em 1947, como eu já tinha falado, né? É composto por 39 poemas, porém, olha o detalhe, ó, 15 desses 39 poemas não são inéditos, não eram inéditos na época em que o livro foi publicado, ou seja, eles já tinham sido publicados em obras anteriores do autor, do Jorge de Lima, o que dá meio um aspecto de coletânea para esse livro Poemas Negros aí. Seriam esses 15 poemas aqui, ó. O Medo, Bahia de Todos os Santos, Floriano, Padre Cício, Lampião, Calabar e Pai João foram publicados pela primeira vez em 1927 no livro Poemas. Depois, Diabo Brasileiro, Essa Negra Fulô, que é o seu poema mais famoso desse livro e o mais conhecido do autor. Mês de Maio, Comidas, Inverno, Madorna de Iaiá, Santa Rita Durão e Joaquina Maluca são do livro Novos Poemas de 1929. Tem ainda o Nordeste, que estava no livro Poemas Escolhidos em 32, e A Noite Desabou sobre o Cais, no livro Tempo, Eternidade, de 1935. Esses poemas, no entanto, na sua maioria, foram um tanto quanto modificados, modernizados. Não foram publicados aqui no Poema Negro exatamente como estavam nas suas obras originais aí. E aí nós temos os outros 24 poemas que são inéditos, né, que foram publicados pela primeira vez nesse livro Poemas Negros aí. Entre esses 24 poemas inéditos, nós temos 3 poemas em prosa. Aquele poema, né, que é feito não em versos, mas em forma de prosa mesmo, é o que a gente chama de prosa poética, que seriam esses 3 aqui, ó. Zefa Lavadeira, O Banho das Negras e Pra Onde Que Você Me Leva. Zefa Lavadeira e O Banho das Negras estaria lá na Mulher Obscura, romance que eu falei para vocês anteriormente aí. Pois bem, isso aqui é o que nós temos que analisar. Esse é o nosso trabalho. Então, na próxima aula, eu vou te falar sobre o estilo, sobre a linguagem, sempre mostrando exemplos, né, com análise de exemplos. Vamos falar sobre os temas principais, a temática dominante ao longo desses 39 poemas. Enfim, vamos fazer uma análise bem completa sobre essa parte mais formal, né, da linguagem, do estilo, que os vestibulares adoram cobrar. Então, não saia daí, daqui a pouquinho eu volto para a gente falar sobre isso. Até mais!